Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre um assunto que tem movimentado muito o país. O mega vazamento de dados de brasileiros, que veio à tona no mês passado. Justamente nós falamos há pouco sobre essa questão também. Dada a proporção do caso, a Secretaria Nacional do Consumidor, o PROCON de São Paulo e a Autoridade Nacional de Proteção aos Dados estão analisando o episódio. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp mais uma vez, doutor Rolo. Bom dia, Fábio. Eu agradeço você, cumprimento a Júlia e é sempre um prazer participar do Jornal da Rede Alesp. Nessas últimas semanas, né, doutor, nós falamos muito sobre vazamentos de dados, 2 grandes vazamentos, né, um lá em janeiro, agora outro recente, que nós até falamos que o Ministério da Justiça notificou aí, claro, o Oi, TIM e Vivo, sobre essa questão. Vazamento de dados pode prejudicar as próximas eleições? Como é que funciona essa correlação? Existe essa correlação? Vamos lá, Júlia. São situações muito desagradáveis, situações preocupantes, porque mostram que nós todos cidadãos estamos vulneráveis, não é? Mas a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é os nossos dados pessoais, e eu estava ouvindo a matéria, placa de carro, endereço, sexo, eventualmente informações sobre cartão de crédito, quer dizer, então, isso é preocupante, isso tem que ser cuidado e buscado, investigado. Agora, isso não tem nada a ver com o processo eleitoral, por isso a sua pergunta é importante. Os dados que são de tutela, né, da Justiça Eleitoral, até onde se sabe, por enquanto, não houve nenhum tipo de invasão, não houve nenhum tipo de manipulação. Pelo menos por enquanto, e a Justiça Eleitoral está atenta, criou-se inclusive um grupo de trabalho agora recentemente para, de alguma maneira, tentar aumentar os níveis de proteção dos dados de responsabilidade da Justiça Eleitoral. Então, eu acho que não há nenhum risco de que esses vazamentos que nós estamos falando hoje, né, no futuro a gente não sabe, mas esses vazamentos que nós estamos falando hoje possam produzir qualquer tipo de interferência no processo eleitoral o ano que vem. Agora, doutor Rolo, o que aconteceu na apuração do primeiro turno, no ano passado, das eleições, que foram as tentativas de ataques cibernéticos ao sistema de totalização de votos? Isso tem alguma relação com uma tentativa de invasão de dados? Por exemplo, as pessoas ou empresas ou grupos que estão conseguindo essas informações e vazando essas informações são as mesmas pessoas que tentaram entrar no sistema eleitoral no primeiro turno do ano passado? Ou a gente não pode afirmar isso? Em princípio, não, Fábio. Vamos lembrar, e a gente já falou disso aqui, o próprio ministro Barroso, no dia da eleição, no primeiro turno, identificou tentativas de ataque, né, de hackers ao sistema da urna eletrônica, ao sistema de totalização, mas nenhum desses ataques foi bem sucedido. Ele, inclusive, tecnicamente, dentro do conhecimento dele, eu também não sou técnico em informática, mas dentro do conhecimento dele, separou o problema que houve na totalização, na demora, que foi um problema com o computador, o tal supercomputador que a Justiça Eleitoral tinha comprado o ano passado, que não deu tempo para testar, que não deu tempo para os técnicos se acostumarem a mexer com ele. Então, isso fez o atraso, né? Acarretou o atraso na totalização, mas ele também identificou um ataque, aí sim, parcialmente, né, bem sucedido, a informações de um banco de dados da Justiça Eleitoral, mas banco de dados de servidores, banco de dados, inclusive, de ex-ministros. Ele frisou isso muito bem naquela oportunidade, né? Então, acesso, mais ou menos como aconteceu agora, a algumas informações pessoais, particulares, de servidores, ex-servidores e ex-ministros, mas que não tem relação com tentativa de manipulação ou tentativa de interferência na totalização. Isso foi tentado, ele identificou, mas não foi bem sucedido e todas as medidas necessárias foram tomadas na época e estão sendo cuidadas para que não volte a acontecer. Agora, doutor, nós estamos entendendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu quero insistir um pouquinho até para entender o que pode ter desdobramento em cima disso. Por exemplo, nas últimas eleições, nas eleições
mais recentes, né, devido até o uso da tecnologia, o marketing eleitoral, o marketing político, ele tem sido feito de muitas formas que antigamente não se fazia. Então hoje é comum a gente, numa época de eleição ali, a gente receber uma ligação telefônica, meio que um candidato tentando passar uma mensagem mais personalizada para você, receber uma mensagem no WhatsApp. O senhor acha que esse tipo de informação que passa a vazar e a todo mundo ter acesso, isso pode ser utilizado em época de eleição para pelo menos a gente ser incomodado na nossa casa, no nosso smartphone, de repente até uma comunicação mais dirigida por parte dos políticos aos eleitores? Isso sim, com certeza, Fábio, porque na verdade você está falando de uma propaganda direcionada, segmentada. Só que isso já acontece há muitos anos, não é de agora não. E aí a gente sai um pouquinho da seara eleitoral, vai para a própria seara do consumidor. Isso já acontece há muito tempo, já ainda antes dessa era digital, algumas listas de e-mails, listas com celulares já eram vendidas ou já eram de alguma maneira colocadas à disposição de interessados, não é? Para poder direcionar a sua propaganda. Então, alguém que alguém que compra, né, tem um determinado comportamento de compras, então eu vou direcionar para coisas, para propaganda de coisas para casa, alguém que gosta de roupas, então vou direcionar para a propaganda de roupas e assim por diante. Então, isso já acontece, é um fenômeno que já acontece faz tempo, e agora pode ser direcionado mais ainda. De alguma maneira já vem sendo nas últimas eleições, como você mencionou, mas dá para aumentar isso, né, de posse dessas informações. Então, esse banco de dados, e a gente tem notícia que isso está sendo vendido já hoje, né, está sendo vendido, está sendo colocado à disposição. Então, eu imagino que se algum candidato comprar isso, né, de forma ilegal, mas aí vai ter que provar, ele pode direcionar a propaganda assim. Você que é mulher, você que é mãe de família, você que é um pai de família, você que trabalha funcionário público, quer dizer, você pode direcionar a propaganda assim. E no exemplo que você deu, você recebe uma ligação no seu celular ou na sua casa direcionada, né? Quer dizer, a pessoa que vai estar do outro lado da linha fazendo propaganda sabe exatamente o que você faz e como faz e qual é o período e direcionar as palavras, direcionar a mensagem. Então, eu imagino que isso vai acontecer sim. Agora, cabe à Justiça investigar se a obtenção desses dados foi de forma lícita, de forma legal. Vamos lembrar que a gente se inscreve, né? Cada vez que faz um cadastro aí nos sistemas eletrônicos da vida, a gente se inscreve e nem sempre a gente vai ler aquelas letrinhas miúdas e em alguns momentos está escrito lá que aquele cadastro que eu estou fazendo pode ser compartilhado. Então aí a gente também não vai poder reclamar. Agora, doutor, a legislação eleitoral, ele protege os candidatos políticos de alguma maneira com relação a ter esses seus dados vazados, independentemente de qual seja eles? Como é que funciona especificamente na legislação eleitoral ou não tem que procurar uma legislação, entre aspas, normal para correr atrás do prejuízo? É isso mesmo, Júlio, o candidato tem um tratamento pela lei eleitoral igual a qualquer cidadão, ainda não tem uma proteção maior ou especial. Ao contrário, o eleitor tem, e a gente já falou aqui, o eleitor, por exemplo, pode se proteger de receber spam, de receber mensagens, ligações no celular que ele não quer. Aí sim, a lei eleitoral prevê que o eleitor pode se descadastrar de mailing list ou de lista de celular que ele não quer mais receber. E tem multa para o candidato que não cumprir a vontade do eleitor, tirando o e-mail, tirando o celular, tem multa. Então, a lei eleitoral protege o eleitor, mas não dá uma proteção diferenciada para o candidato, que vai ser tratado como qualquer cidadão que vai ter os seus dados, de alguma maneira, utilizados de uma forma incorreta. Doutor, focando nessa coisa da proteção de dados aqui no Brasil, que punições podem acontecer caso seja descoberto quem realmente vazou isso, como fez? Seriam punições apenas monetárias, ali da pessoa pagar multa, de uma empresa pagar multa, ou pode dar cadeia? Como é que funciona isso depois de sabido quem realmente cometeu o crime? O primeiro ponto é esse, investigar, e nós estamos vendo que os órgãos oficiais estão tentando, de alguma maneira, buscar os responsáveis. Eu me lembro, isso é uma notícia pública, então eu me sinto no direito de comentar.
A Serasa, por exemplo, já foi uma instituição que foi cobrada e falou que não tem nada a ver com isso. Ah, não tem nada a ver com isso, não foi daqui que esses dados vazaram, né? Mas os órgãos oficiais, o Ministério Público, a Polícia Federal, a própria Justiça, o Poder Judiciário, o PROCON, a Senacom, né, do Ministério da Justiça, tem a obrigação de investigar e aí sim, chegando aos culpados, aos responsáveis, aplicar as punições. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, a lei, no primeiro momento, prevê pesadas multas, são valores que chegam até aí a 50 milhões de reais, então são multas muito pesadas para aquela entidade que não tomou conta, né, daqueles dados de forma correta e permitiu o vazamento, permitiu o hackeamento. E se os dados forem utilizados para a prática de ilícitos, abrir uma conta, comprar um carro, fazer um financiamento de um imóvel, por exemplo, aí a gente passa a ter um outro tipo, né, de responsabilização, aí a gente está falando de crime, a gente está falando de pena privativa de liberdade, está falando de cadeia, mas isso tem que ser provado. Então, dei um exemplo de uma entidade, né? Não é o presidente da entidade, o diretor da entidade que vai ser responsabilizado criminalmente, mas se de repente, por causa deste vazamento, algum bandido comprou esse dado lá na internet, na Deep Web, e usar para praticar crimes, aí a responsabilidade pode ser mais direcionada para o crime, né? Pois é, além disso, né, a gente está falando de LGPD, falando de punições, né, mas para que isso aconteça é preciso ter a fiscalização, é preciso que os órgãos competentes atuem efetivamente nessa questão de vazamentos de dados. O senhor falou, né? Há pouco uma instituição disse que não tinha nada a ver com isso. Agora há pouco nós lemos aqui no Jornal da Rede Alesp que o Ministério da Justiça pediu para as operadoras de telefonia dados com relação a isso. É preciso essa questão do fiscalizar e de se colocar em prática, então, a LGPD. Exato. Exatamente, você está tocando num ponto importante. Como muitas leis no Brasil, às vezes a lei é boa, a norma é boa, mas ela tem que ser colocada e aplicada na prática, né? Os órgãos oficiais têm que exigir o cumprimento e impor o cumprimento da norma. Então, esse é o primeiro passo. O Ministério da Justiça, o Ministério Público, Polícia Federal investigarem. É o primeiro passo para dar efetividade a essa lei. E aí, chegando aos culpados, aplicar as penas que a lei prevê. Aí a gente vai se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais tranquilo, né, de colocar os nossos dados na internet, porque a gente vai ter uma garantia, uma segurança de que esses dados vão ser bem tratados e, se não forem, os responsáveis serão punidos. Doutor Rolo, uma curiosidade, quando saiu aí a notícia, né, desses últimos dados aí vazados, foi noticiado que havia ali 223 milhões de CPFs. E eu que estava escutando a notícia ali, eu pensei, mas nós só temos 210 milhões de pessoas. Isso não fica muito claro para a população de uma forma geral. Por que isso ocorre, doutor? A explicação oficial, né, é que dentro desse vazamento de 223 milhões de CPFs, também tem CPFs de pessoas já falecidas, pessoas que já não estão mais entre nós, mas que os CPFs estão nessa lista também. Então, aí você aumenta para além dos 210 milhões de habitantes vivos, né? Agora, doutor, a gente está falando de vazamento de dados que deveriam, óbvio, ser sigilosos para que só você utilizasse para o que precisar. O que, então, a pessoa comum pode fazer se perceber algum tipo de movimentação diferente na sua conta ou, por algum motivo, descobrir que usar o seu CPF para pedir um empréstimo ou usar mesmo, às vezes as pessoas também têm CNPJ, usar para abrir um outro tipo de empresa e afins. Como é que as pessoas podem se proteger efetivamente? Para quem eu tenho que recorrer? Porque, por enquanto, é uma suposição, todas essas questões, né? Enquanto as empresas não entregarem esses dados efetivamente e o Ministério dizer, olha, realmente saiu do banco de dados de vocês. A gente fica no escuro. Sim, com certeza, Júlia. E é uma preocupação que, infelizmente, todos nós temos que ter hoje, né? Então, as próprias instituições têm informado, vou falar no gerúndio, né? Vem informando como o cidadão pode se proteger.
então fazendo pesquisas em órgãos oficiais que mantêm esse controle desses dados e como eles podem ser utilizados. E aí eu vou dar o meu exemplo, Júlia, lendo notícias sobre isso, óbvio que eu também fiquei preocupado. Então tem lá um site do Banco Central, né, do próprio site do Banco Central, tem uma área disponível lá que chama Registrator. E aí você faz um cadastro nesse site e aí você vai saber todas as contas bancárias, por exemplo, isso vai servir para conta bancária e empréstimos, né? Todas as contas bancárias que existem com o seu CPF e todos os empréstimos que foram feitos com o seu CPF. Então, aí você consegue controlar, né? Eu verifiquei, por exemplo, que em algum momento eu tive uma conta num determinado banco que já tinha encerrado faz muito tempo, que está lá ainda constando como conta ativa. Então, até eu vou atrás desse banco para ter um documento oficial de encerramento. Mas eu sei que eu tive conta naquele banco, aparece inclusive a data. Então, eu sei que eu tive conta naquele banco, eu sei que não é nenhuma fraude. Então, o cidadão pode fazer essa mesma pesquisa, pode fazer inclusive pelo site do seu banco. Pode entrar pelo site do Banco Central, BCB, né, Banco Central do Brasil, mas também pode entrar no site do seu próprio banco. Tem lá uma área chamada Registrado. Então, tem as datas, tem os bancos, tem tudo lá. E aí, se em algum momento estiver diante de uma fraude ou chegar lá um boleto de uma parcela de um móvel que eu não comprei na loja, ou um carro que eu não comprei na loja, imediatamente fazer um boletim de ocorrência, dá para fazer boletim de ocorrência virtual, inclusive, por causa da pandemia, não é? E procurar a instituição bancária, a instituição financeira, com cópia do boletim e dizer, olha, eu não reconheço essa dívida, eu não reconheço esse contrato, provavelmente é fruto de uma fraude, então isso tem que ser cancelado, meu nome tem que sair, tem que ser liberado desse contrato. É uma providência que tem que ser feita imediatamente. Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço mais uma vez, Fábio, Júlia, e é sempre um prazer participar do Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Prazer Boa é nosso. tarde, bom trabalho, doutor. Ainda vai... Esse é outro assunto que ainda vai dar muito pano para manga, né? Como Exatamente. A gente diz, não tem jeito. São assuntos que a gente sabe mais ou menos como começa, mas a gente não faz a menor ideia como vai terminar e nem quando. Nem quando.